As palavras do Santo Evangelho nos iluminem, não? Como também iluminaram a Francisco e a Teresinha. Hoje o nosso tema do primeiro dia do Tríduo, em honra a São Francisco. Então, São Francisco de Assis, homem da paz e do bem. Partindo então do Evangelho das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, acolhamos bem essa palavra e a tomemos para nós como propósito de vida. Professemos a nossa fé nessa palavra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Somos então todos vocacionados à missão da paz e do bem. Temos também no Evangelho Lucas, capítulo 10. Em qualquer casa em que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, a paz descerá sobre ela. Se não o for, a paz voltará para vós. Eu vejo aqui, sem problema. Não vou ficar agora com raiva, indignado com isso, criando problemas, né? Rixas, discriminação. Vocês também se danem. Não é próprio do cristão, mesmo sendo escorrachado, desprezado, ignorado. Temos a paz, somos arautos da paz, mensageiros da paz. Os discípulos, e aqui de todos os tempos, são enviados em missão a fim de que anunciem a paz e o bem. Ou seja, essa paz e o bem não seria o reino de Deus próximo, acessível, presente em nós, através de nós. A bênção de paz e bem às pessoas e às casas dá acesso ao reino. Isso é bonito demais. Aos que se mostram, então, dignos, e faz com que eles participem de sua glória, de sua alegria e plenitude. A paz dada pelos discípulos em missão prepara o reino de Deus. Que responsabilidade, hein? Falamos tanto, venha a nós o vosso reino, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então é nesse sentido que somos enviados, mensageiros da paz e do bem, não é? Então, aqui a presença do reino entre nós. Ela pode ser encarada como um projeto de vida evangélica, à imitação de Cristo e dos apóstolos. Tal paz faz parte do jeito de ser franciscano. Paz implica o quê? Respeito recíproco por coisas e pessoas. É reflexo da caridade e do serviço. Nas suas admoestações, São Francisco dizia: são verdadeiramente pacíficos os que no meio de tudo quanto padecem neste mundo se conservam em paz interior e exteriormente. A paz no coração, na alma e no corpo. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada deve perturbar aqueles e aquelas que fizeram opção de viver segundo o Evangelho. A saudação paz e bem é uma proposta, e por que não dizer também um propósito em defesa e conservação da amizade, da fraternidade. É um desejo de que se procure
energias, disposições espirituais, interiores, que permitam superar o sofrimento, conceder o perdão, dominar a cólera, evitar a perturbação. O espírito evangélico precisa impregnar todas as circunstâncias, gente. Eis o testemunho cristão e franciscano. Que os inimigos, adversários, reencontrem uma atitude interior que possibilite a superação de sentimentos meramente humanos. Sede santos e perfeitos, como o Pai do céu, nosso Pai. Ao saudar paz e bem, aflora um sentimento que dá força espiritual para a gente suportar sofrimentos e conceder o perdão. Paz e bem é um apelo de São Francisco para que se crie e se conserve um estado de concórdia, de harmonia. São Francisco achava inadmissível para a consciência cristã o ódio existente, por exemplo, entre o bispo e o prefeito da cidade de Assis. Estavam brigados, é assim, né? E conseguiu que se reconciliassem entre si. São Francisco dizia a seus companheiros: a paz que anunciais com a boca, mais deveis tê-la em vossos corações. Ninguém seja por vós provocado à ira ou ao escândalo, mas todos por vossa mansidão sejam levados à paz. A benignidade, olha aí o bem, a benignidade e a concórdia. Pois é para isso que fomos chamados, para curar os feridos, reanimar os abatidos e trazer de volta os que estão no erro. A paz e o bem que devemos ter em nossa boca é a de nossos corações. Trata-se então da paz e do bem do coração que conquistamos. É preciso anunciar a paz com benignidade, com misericórdia. É assim que atraímos os homens para a verdadeira paz. Atraímos a bondade, a concórdia, a reconciliação. São Francisco lança ao longo do seu itinerário o fermento da concórdia, da reconciliação. E tem consciência que seus irmãos e devotos darão testemunho da paz e do bem. A saudação da paz, forjada à imitação do Evangelho, tem o objetivo de abrir os corações à paz, à força espiritual interior, princípio de renovação moral e civil. A saudação paz e bem visa colocar o desígnio de salvação, ou seja, de renovação, diante de todas as pessoas, através do cultivo interior e do Evangelho. A ordem, ou se quiser a família franciscana, oferece ao mundo um testemunho desse desígnio. A ela compete criar condições espirituais que permitam a cada pessoa optar por si mesma em favor da paz e da concórdia. A nossa missão de paz abre as portas para o reino dos céus. Isso é maravilhoso. E vamos então nos empenhar, nos ajudar nesse sentido, pela intercessão, de São Francisco, Santa Teresinha, Santo Antônio, todos os nossos santos.